Sejam todos bem-vindos ao mini curso Experiência Fora do Corpo. Meu nome é Luiz Fernando, idealizador desse mini curso. E nesse mini curso nós vamos apresentar a base para que você entenda todo o processo da experiência fora do corpo e como ela pode te alavancar o seu processo evolutivo. No mini curso Experiência Fora do Corpo, nós vamos falar sobre 6 tópicos. Nós vamos falar sobre o que é realmente a experiência fora do corpo, ou projeção astral, projeção consciente, desdobramento. Quebrar alguns mitos referentes às bioenergias, principalmente ao cordão de prata. E vamos falar sobre os anteparos, o processo da lucidez extrafísica, quando saímos fora do corpo. Depois nós vamos falar sobre as bioenergias. Nessas bioenergias, eu vou apresentar para você o conceito da teoria dos múltiplos corpos. Também vou apresentar para você a teoria do estado vibracional e fazer uma técnica guiada sobre OVE, a oscilação longitudinal voluntária de energias. Depois nós vamos passar para os fenômenos pré-projetivos. Como se dá essa saída fora do corpo? Catalepsia projetiva, os fenômenos que podem acontecer, como clarividência, clareaudiência, o balonamento, todo esse processo. Vamos falar sobre 3 técnicas básicas e eficientes para você aplicar em casa, como tarefa, para você ir anotando no seu diário projetivo, dia a dia, que vai facilitar todo esse processo. No tópico 4, eu vou te dar 3 técnicas eficientes para que você possa praticar em casa e ter bons resultados com relação às suas experiências fora do corpo. Consequentemente, te ajudar também no processo. Então, todo esse conteúdo vai ser muito bom para a gente entrar um pouco dentro do tema. E me aguarde que em breve nós teremos o curso Experiência Fora do Corpo nível 1, que aí eu vou aprofundar mais, são mais aulas, são mais conteúdos, é mais aprofundado e mais profundo. No 5º tópico, nós vamos falar sobre autoconhecimento e autocura. Aí já começa a ficar algo mais maduro e puxando mais responsabilidade para a gente. Nós vamos falar sobre autocura, limpeza de ambientes, do corpo físico, refletir sobre a saúde física e mental e emocional, que as experiências fora do corpo podem nos ajudar. Nós vamos falar sobre a expansão da consciência, experiência fora do corpo nível 1, que aí eu vou aprofundar mais, são mais aulas, são mais conteúdos, as argumentações, os objetivos, o que você pode fazer com todas, mais técnicas, o que você pode fazer com tudo isso. Então vamos dar início ao nosso curso. Introdução. Vamos falar sobre o que é a experiência fora do corpo. A experiência fora do corpo é um fenômeno natural que acontece com todos os seres vivos, independente da nossa vontade ou não, de forma voluntária ou involuntária, ela vai acontecer. Ela acontece decorrente à necessidade
das interações do corpo extrafísico, do psicossoma, do corpo astral, ter essa saída para fora do corpo físico, das energias mais densas, e absorver as energias do campo imanente da dimensão extrafísica. Então, é uma necessidade fisiológica do corpo astral. Naturalmente, nós desconhecidimos, absorvemos as energias do campo extrafísico, da dimensão astral, porque o psicossoma ele faz parte da dimensão extrafísica ou da dimensão astral e ele precisa absorver aquela energia. Isso é natural. Então, há uma necessidade fisiológica. Esse fenômeno, ele acontece com todos nós, mas a grande maioria, ele acontece sem lucidez. A pessoa até consegue estar lúcida na dimensão extrafísica, mas ela não está lúcido para a dimensão extrafísica. Na dimensão extrafísica, ela reconhece que está conversando com um ente querido que já passou pela morte biológica. Ela percebe que o ambiente que ela está não é um ambiente natural da dimensão física, porque está acontecendo pequenas diferenças, mas ela não está realmente lúcida para o fenômeno extrafísico em si. O nível de lucidez dela ainda é restrito. A maioria das pessoas que tem um nível bom de lucidez no extrafísico vai ser 40%, 50% do nível de lucidez aqui da Terra. No entanto, quando a gente chega a 80% dessa lucidez aqui, dessa dimensão, lá a gente está no nível máximo de lucidez para a dimensão extrafísica. Acima disso, 100%, já seria uma projeção de corpo mental, onde amplia muito, você vai para dimensões, épocas, realidades, contextos que te ampliam muitas informações. E muitas dessas informações a gente não traz essas lembranças porque a gente não tem memória o suficiente no cérebro para reter tantas informações. Então, esse nível de 100% é muito raro, raríssimo. Um mito que acontece dentro desse fenômeno, que as pessoas podem gerar medo, é a questão, eu não vou sair fora do corpo porque eu posso morrer no processo. Pode romper a conexão com o cordão de prata, quem já ouviu falar do cordão de prata, e aí eu não volto. Pode ficar tranquilo, porque esse cordão de prata, ele não quebra de forma espontânea, natural, ou pode chegar um assediador extrafísico, uma entidade qualquer e cortar o seu cordão de prata. Isso não vai acontecer. Pode acontecer um rompimento num processo que você está dormindo e aí explode algo dentro da sua casa, uma guerra tal, e aí há uma morte biológica ali. Aí há um rompimento. Mas em projeção, você saiu, você tem um contato com um mega assediador, isso não quer dizer que você vai morrer, que eles vão cortar o seu cordão de prata. Isso não acontece, pode ficar tranquilo. Esse cordão de prata, ele é a junção de todos os filamentos dos nossos chakras. Quando nós vamos saindo do corpo, ele vai se alongando e se tornando um fio, ligando o corpo físico, as energias restantes que fica ali revitalizando o corpo físico e dando manutenção, conexão com o corpo extrafísico. Então, resumindo, as experiências fora do corpo é um fenômeno natural que acontece conosco quando nós vamos dormir, nós estamos dormindo.
Mas a maioria das pessoas, elas não têm a lucidez o suficiente dentro desse processo. A grande maioria está em estágio de profunda inconsciência. Elas até saem fora do corpo, têm experiências, mas elas não têm lucidez nenhuma. Esse é um ponto. Agora nós vamos passar por um outro tópico muito importante, que são as bioenergias. Nós vamos falar sobre a teoria dos múltiplos corpos, nós vamos falar sobre estado vibracional e dar para você uma técnica guiada da OUV, certo? Então vamos lá. Essa aqui é a teoria dos múltiplos corpos. Então vamos visualizar melhor aqui. Bom, nós temos aqui o corpo físico, que nós chamamos de soma. Soma é uma palavra de etimologia grega que significa corpo ou veículos. E a gente usa esse termo soma para todos os outros veículos: energossoma, psicossoma e mental soma. O corpo físico é aquele que nós usamos no nosso dia a dia, a nossa vestimenta, muito estudado pela medicina tradicional chinesa e outras medicinas aí. Nós temos aqui o psicossoma, que é o corpo astral, corpo dito espiritual, o corpo extrafísico. Psicossoma quer dizer o corpo das emoções, o veículo das emoções. Aqui tem toda a nossa carga emocional nesse corpo aqui. E aqui nós temos o corpo mental. O corpo mental, ele não tem forma, como o corpo físico, o corpo extrafísico, e em volta aqui o corpo energético, o energossoma, que é uma cópia exata do corpo físico, porém um pouquinho maior, porque ele reveste 3 a 4 centímetros à nossa volta. Então, o mental soma, ele não tem forma definida. Quando a gente fala não tem forma, ele não tem tamanho, ele não tem espaço, ele não ocupa um espaço nessa dimensão. A dimensão extrafísica do corpo mental é uma dimensão energética muito sutil. E aqui é guardado todas as informações de todas as nossas vivências. É como se fosse um data center. Aqui estão os chamados registros acásticos. Ficam aqui nesse corpo. E ter acesso a esse veículo aqui, não que seja difícil, porque para algumas pessoas falam assim, porque é muito difícil, é quase impossível, você tem que entrar no estado de nirvana e você tem que ter muita concentração. É por aí, mas você precisa ter mais sinapses cerebral no cérebro para reter as informações. Porque pode ter informações aqui, vivências aqui, que não faz parte, você não tem sinapse nenhuma no seu cérebro físico, você não vai poder lembrar. É como a gente falasse de um gosto que você nunca experimentou, uma cor que você nunca viu. Então não tem referência no cérebro para você trazer essa informação para cá e fixar. Você pode até trazer a informação, mas ela não vai ser fixa no cérebro físico. Agora, o que interessa dentro das bioenergias aqui, que a gente está falando, é o corpo bioenergético, que é o energossoma. O energossoma é o corpo que vitaliza o corpo físico
e liga as duas dimensões, a dimensão física com a dimensão extrafísica. Quando há um rompimento desse cordão de prata, há a morte biológica. Aqui tem várias teorias que a gente pode pensar. E uma das mais relevantes para justificar isso aqui é a questão das EQMs. O corpo físico aqui está completamente desligado, sem batimento cardíaco, sem respiração e sem atividade cerebral. No entanto, não há uma desconexão ainda vital com o corpo físico. Não houve esse rompimento. A pessoa está aqui, fora do corpo, vendo todo o procedimento médico em si, em geral, e ela não tem como lembrar do que está acontecendo, porque ela está dormindo, ela está apagada, ela está em coma, ela está sem atividade cerebral. No entanto, há uma ressuscitação, que hoje é muito comum, e a pessoa volta, lembrando de tudo o que aconteceu, porque ela estava do lado de fora vendo todo o procedimento médico. Isso acontece porque ela estava ainda ligada ao corpo físico. Uma vez havendo esse rompimento do cordão de prata, aí sim, esse corpo segue e esse aqui fica. No entanto, parte dessas energias que estão aqui, elas vão para o corpo extrafísico, causando algumas patologias dentro da estrutura emocional desse veículo aqui, como apegos excessivos, apegos a casa, a dinheiro, a bens, roupas, pessoas, vícios em geral, como bebida, cigarro, drogas, sexo. Então, são comportamentos físicos que ele leva para o corpo astral. E ela fica presa dentro desses condicionamentos. E isso é muito ruim, porque quanto mais preso a essas energias da Terra, menos lucidez e vontade essa consciência que vai ter. Porque ela vai estar apegada a todos os vícios mundanos que ela traz da vida passada. O descarte desses vícios, eles podem durar horas, em alguns casos, meses, em outros, anos, em muitos casos, vidas, séculos. As pessoas nascem, crescem, morrem, não descarta, passa por período extrafísico e ainda continua vivenciando todo o processo sem lucidez, sem saber quem foi na vida passada, por que está acontecendo isso com ela e o que ela vai fazer com isso na próxima vida. Então ela passa a vida inteira nesse processo de repetição, até que um dia ela começa a saturar e sair desse processo de automimese, de autorrepetição evolutiva, e começa a superar os seus processos. Mas isso pode demorar vidas. E vidas com o mesmo comportamento, com o mesmo temperamento, com a mesma postura, com os mesmos erros. Certo? Então, há necessidade. Depois dessa morte biológica, a consciência tenha dentro de si a necessidade de procurar uma evolução. E essa evolução começa aqui, agora. Quando você está assistindo esse curso, esse mini curso, já está te ampliando para essa realidade. O que você vai fazer depois que você descartar esse corpo físico? Você vai ficar no extrafísico sem lucidez, cometendo os mesmos erros,
apegado a coisas da matéria e você lá sem lucidez nenhuma? É uma questão para a gente pensar sobre a importância de trabalhar as bioenergias dentro do nosso processo evolutivo. Certo? O estado vibracional. Vamos falar agora o que vem a ser o estado vibracional. O estado vibracional é a dinamização máxima das energias. Há um vídeo aqui no canal que eu falei sobre 20 benefícios de você instalar o estado vibracional diariamente, constantemente. 20, de forma didática. E ainda dei mais 2 dicas posteriores, que uma das dicas eu vou dar agora, que é a OUV, a técnica da OUV. Mas o que vem a ser o estado vibracional? É quando você trabalha as energias e você movimenta essas energias de forma tão acelerada que há uma blindagem à sua volta, repelindo todo um processo que a gente pode dizer que não faz bem para você. É uma autoblindagem, vamos assim dizer, que tem vários benefícios. Né? Uma, aumenta a sua lucidez, aumenta a sua conexão com você mesmo, você para de sentir influência de outras pessoas, dos ambientes. É lógico que você precisa, numa interação, perceber a energia do outro, senão você vai ficar num processo de encapsulamento diário. E isso não é bom também. Você tem que ter um equilíbrio. Então, o estado vibracional, ele vai nos ajudar a manter uma homeostase, um bem-estar energético, uma vitalidade energética, uma lucidez tanto física, uma lucidez mental, uma satisfação emocional, uma tranquilidade emocional, porque você não vai ser afetado tanto de forma negativa por emoções alheias às suas, de ambientes ou de pessoas. E, consequentemente, vai te dar uma saúde, porque vai estabilizar os seus chakras, vai alinhar os seus chakras. Então, esses são alguns benefícios e o estado vibracional serve para isso. Criar um sentimento de homeostase de todos os seus veículos: corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. Ele vai te dar esse bem-estar. Agora, eu vou apresentar para você uma técnica guiada da OUV. Vamos lá. OLVE, O-L-V-E, oscilação longitudinal voluntária de energias. Vamos à nossa prática. Primeiramente, você vai sentar numa posição confortável, com a coluna ereta, com os 2 pés no chão. E se você quiser, pode colocar as mãos em cima das suas pernas. Você também pode fazer ela deitado. O importante é que você mantenha uma tranquilidade mental, respirações tranquilas e acalmando as suas emoções e mantendo uma atenção constante e uma vontade de preferência inquebrantável. Então vamos à nossa técnica. Feche os olhos para cortar os estímulos do ambiente à sua volta. Faça algumas respirações profundas, inspirando, segurando por 2, 3 segundos, solte lentamente
Novamente, faça o mesmo processo umas 3 a 5 vezes, bem calmamente. A intenção é você manter bem relaxado, bem tranquilo, através da respiração. Agora visualize, mentalize, sinta uma massa de energia formando no alto da sua cabeça. Se você não perceber, não tem importância, porque só o estímulo mental já vai fazer com que a atenção esteja ali, no alto de sua cabeça. E as energias estão onde você coloca o seu foco de atenção. Pela sua vontade, você vai descendo de forma contínua e gradual, passando pela sua testa, pela sua garganta, pelos seus ombros, tórax, abdômen, pernas, até chegar às plantas dos pés. Não tenha pressa, o importante é você perceber onde está a atenção. Fique por 2 ou 3 segundos em cada local. No alto da cabeça, na testa, no frontochakra, no laringochakra, no cardiochakra, no esplênicochakra, chakra umbilical, chakra base e plantochakras. Perceba uma massa de energia na sola, na planta dos seus pés. Essa energia muito forte vai balonando o seu pé. E você vai fazer um movimento ascendente, levando para o alto da cabeça, novamente, essas energias. Lentamente, fique por 2 ou 3 segundos em cada parte. Faça no seu ritmo. Chegando no alto da cabeça, volte novamente à circulação, a essa oscilação das energias, do alto da cabeça à planta dos pés, cada vez acelerando mais e mais. Se você perdeu o ritmo, recomece, não tem problema, reinicie.
pela vontade, única e exclusivamente pela sua vontade, acelere. Cada vez que você acelera, mais energia, mais vontade e mais revigorado você se sente. As energias vão fluindo naturalmente. E pela sua vontade, você vai aumentando, potencializando essas energias. Mantenha o foco, a atenção, e cada vez você vai se sentindo cada vez melhor, mais satisfeito, mais energizado. Acelere o máximo que você puder. Quando você sentir todo o seu corpo passando uma leve vibração por todo o corpo, uma intensidade gostosa, esse é o estado vibracional, o chamado EV. Perceba a sinalética no seu corpo. Fixe essa memória energética e potencialize mais. Vamos, respire profundamente, diminuindo o estado vibracional, desacelerando as energias. Respirando profundamente, voltando à coincidência dos veículos, do corpo físico, com o corpo energético, com o corpo astral. E é isso a nossa prática. Legal, né? Então vamos partir para o item 3, para o tópico 3, fenômenos projetivos. Nesse tópico 3, nessa aula 3, nós vamos falar sobre os fenômenos pré-projetivos. Nós vamos falar sobre a catalepsia projetiva, fenômenos relacionados com as parapercepções, ou as percepções extrasensoriais que nós podemos ter. Eu coloquei aqui a clareaudiência, que é a ampliação da nossa audição. Mas também pode ter o processo de clarividência, canalizações, clarividência viajoura,
São fenômenos que podem acontecer nesse intervalo onde você está no estágio entre estar meio dormindo e meio acordado, entre lá e cá. E também sobre o balonamento. Então vamos por partes. A catalepsia projetiva é um dos fenômenos mais intrigantes que acontece com quem passa por esses fenômenos. Tem pessoas que sofrem horrores de estar dormindo e depois acorda e não consegue se mexer, não consegue gritar, não consegue se mover. Mas isso vai dando um desespero nas pessoas que não têm esse conhecimento. Mas esse conhecimento é muito importante se você saber dominá-lo. Porque é nesse momento onde que você pode relaxar mais, da passividade, soltar as energias, com os trabalhos de energia que você já está fazendo através da OUF, da circulação fechada das energias. Você já está fazendo, já está craque. Então você vai relaxar o seu campo energético, da soltura, e dali para frente você vai sair de forma natural, espontânea, sem sofrimento, percebendo todas as sensações da saída do corpo. Sensações que podem acontecer e que podem assustar as pessoas. São os chamados sons intracranianos, que são sons que você ouve como bombinhas saindo, estalos dentro da sua cabeça, como se estivesse soltando alguma coisa dentro da sua cabeça. Essa soltura seria a desconexão do seu corpo astral com o seu corpo físico, através da soltura das energias. Vai soltando e vai saindo soltando aqueles sons dentro da sua cabeça. Você vai ouvindo aqueles estalar de ossos, vamos assim dizer. Então, esse é um fenômeno que pode assustar, mas isso é natural, é tranquilo, é só não assustar, manter a tranquilidade. Você não vai morrer com isso, você pode ficar sossegado. Eu te garanto, como se diz aquele personagem do Cacete Planeta. Não vai morrer por causa disso. Pode assustar, e assustar pode te prender mais, te deixar mais tenso e você não sair. Mas é tão rápido, que você nem percebe. Quando você já viu, você já está de fora. Outra sensação que pode acontecer é a ampliação dos nossos sentidos físicos. Você pode começar a ouvir sons no seu ouvido. Som longe, você está tão relaxado e você começa a ouvir som a 2, 3, 4 quilômetros de distância. Porque você está ampliando a sua capacidade auditiva, a sua atenção, o seu foco de atenção está muito amplificado. E dentro dessa amplificação, você pode também ouvir conversas dentro do seu ambiente, dentro do seu quarto, da sua sala, onde você estiver fazendo a técnica projetiva, que eu vou falar no próximo tópico. Você pode escutar vozes. Essas vozes podem ser de consciências extrafísicas que estão ali no ambiente, e essas consciências extrafísicas nem percebem que estão ali junto com você. Eles estão no mesmo local, mas em dimensões diferentes. Não estão te vendo. Algumas podem estar te vendo, podem estar no ambiente, mas em geral são espíritos que estão ali passando por passagem, conversando, e você está ouvindo tudo. Você pode visualizar
através da clarividência. Você pode ampliar essa clarividência para uma clarividência viajoura, começar a ver um local que não seja naquele ambiente, mas em outro ambiente qualquer, que seja em outra cidade, que seja em outra localidade. Isso pode acontecer também. E já aconteceu comigo. Você pode ter canalizações, que é um fenômeno assim fantástico, fantástico. E ali, numa dessas canalizações que eu estava descansando, trabalhando energia, e começou a ampliar essas parapercepções. E eu estava ouvindo uma conversa muito avançada, muito interessante. Aí eu parei para prestar atenção, porque o assunto estava interessante, eu estava entendendo tudo. E eu falei, opa, de onde que está vindo essa voz? Essa conversa, essas duas pessoas conversando. Quando eu comecei a prestar atenção na voz, aquele entendimento já começou a ficar estranho, porque não era uma voz humana, era uma voz tipo, você já pegou uma formiga e colocou perto do ouvido, sei que a formiga vermelha, cabeçuda, e pôs perto do ouvido e começou a ouvir elas falarem? Elas, era uma conversa mais ou menos daquele tipo ali, mas com raciocínio, antes de eu não entender, muito lógico, muito claro. Era um outro dialeto e eu não entendia mais nada. Foi aí que eu entendi a diferença entre clareaudiência e telepatia. Enquanto eu estava ouvindo, entendendo tudo, era um processo de canalização telepática. Quando eu parei para prestar atenção no dialeto, eu já não entendia mais nada, porque eu estava ouvindo com os meus para-ouvidos o que aquelas consciências estavam conversando. Então, são fenômenos que podem acontecer com você. E se você não estiver atento, essas informações bateu no cérebro físico, ela imediatamente é apagada, porque não faz sentido, você não tem sinapses para entender nada. E dentro do seu dia a dia, você nem presta atenção nisso. Então, essa ampliação das nossas parapercepções, nessa transição pré-projetiva, ela é factual. Ela precisa ser anotada. Ela precisa ser registrada, porque o cérebro físico ele vai esquecer, com certeza. E só depois de algum tempo você pode tirar melhores conclusões sobre aquela experiência, através dos estudos, de comparações, de fenômenos com pessoas que teve o mesmo fenômeno que você teve e você não entendeu, mas na explicação você começa a entender. Outra coisa que acontece é esse balonamento, que é a questão da gente sentir o corpo grande, inflando. É como se você estivesse crescendo. Isso acontece, não é o seu corpo físico que cresce, é a expansão das suas energias que vai balonando, crescendo e abrindo esse campo energético. Esse campo energético, nós chamamos de balonamento, ele vai dar a soltura necessária para que o seu psicossoma saia de forma mais tranquila, menos abrupta, menos bruta, com menos sofrimento. Então, o trabalho com as energias vai soltando as suas energias, vai deixando você mais solto com as energias, percebendo melhor as energias. E isso é super positivo. Super positivo. Porque você vai deixar de ser o que nós chamamos de casca grossa. O casca grossa é aquele que está na chuva e não percebe que está molhando.
que está sofrendo a interferência energética de pessoas e de ambiente e não sabe de onde que vem aquela dor de barriga, aquela dor de cabeça. E é simplesmente uma interação energética patológica. E se ele descobrir o quanto antes e se auto-blindar dessas energias mais densas, vai ser muito positivo para ele. Não só fisicamente, mas como emocionalmente também. Então vamos agora para o nosso próximo tópico. Nesse tópico, eu vou te apresentar três técnicas básicas para você aplicar durante a semana, durante o mês, durante um ano. E essas técnicas, uma técnica básica mesmo, que você usa em todas as situações, que é a do decúbito dorsal. É a técnica fundamental para quem está querendo virar um projetor top de linha. Aquele que faz a prática correta. É você achar um local tranquilo, limpo, tanto fisicamente, óbvio, mas energeticamente, limpo emocionalmente, tranquilo, fresco, de preferência se tiver um ar-condicionado top, se não tiver um ventilador, para que tenha um ruído branco, aquele ruído que impede aquele ruído do lado de fora, da buzina, do cachorro latindo, aquele barulho, aquele som branco do ar-condicionado ou do ventilador, que lá é ideal para você se sintonizar no ambiente e não perder a conexão do campo projetivo que está sendo formado ali. Então, a técnica do decúbito dorsal, você vai pegar um colchonete ou na sua cama mesmo, deitar de barriga para cima, acomodar o pescoço, coloca um travesseiro mas não tão alto, mas não tão baixo, que não machuque e não dê desconforto no seu corpo. Coloque uma almofada embaixo dos seus joelhos, para que haja um melhor fluxo sanguíneo, um fluxo de energia. Coloque as mãos ao lado. Se ficar desconfortável, coloque em cima das pernas. Ou um travesseiro de cada lado, de cada mão, para você ficar bem à vontade. Abra levemente as pernas, sossegado, roupas leves, de preferência clara. Põe um pijama bem levezinho, né? Brinco, evita, tira som, tira smartphone de perto, põe do lado de fora. Ou se tiver um smartphone, deixa no silencioso para você marcar só o horário, para fazer uma anotação gravada. Evite conversas desagradáveis. Evite tomar refrigerante, bebidas estimulantes, bebidas que podem ter algum processo de diurese mais forte, um chá verde, um chá mate, tenha cafeína, um café, evita. Evita tomar água, evita uma alimentação pesada. Vá o mais tranquilo dentro dessa técnica física, porque aí é físico, é você preparando o ambiente físico. Faz uma técnica de relaxamento, de respiração, fecha os olhos e relaxa, porque o objetivo aqui é você dormir o corpo físico, mas a sua mente estar relaxada, estar atenta. É aquela passividade ativa. O que está acontecendo? Quais são as minhas parapercepções? Eu estou ouvindo algo? Está vindo alguma imagem na minha mente?
Por que que está vindo? É aquela passividade ativa, prestando atenção no que está acontecendo. Ah, Luiz Fernando, fica tudo preto. Cara, observa. Por que que está tudo preto? Durma então. Durma. Ah, mas eu fiz uma vez, eu dormi. Não lembro de nada, ficou tudo preto. Fiz outra vez, mesma coisa. Outra vez. Na terceira, na quarta, aí você vai notando. Uma hora você vai lembrar de alguma coisa. E se dessas horas você lembra de tudo uma vez? Você só não tem sinapses para trazer a informação do extrafísico para o seu cérebro físico. Talvez suas projeções são tão mais elaboradas, tão mais sutis, e você está numa densidade física, num oba-oba da vida tão grande que te impede você relembrar essas informações do extrafísico. Tudo é autopesquisa. As projeções da consciência servem para você se autopesquisar. Serve para você expandir a sua consciência. Outra técnica muito boa é do alvo mental. Esse alvo mental é assim. Você vai procurar na sua mente um local muito familiar. Seja a casa da sua avó, da sua mãe, ou até mesmo sua casa. Um local na sua casa que você tem muita familiaridade. E você vai projetar a sua mente lá naquele local. Você vai sentir naquele local. Aí é um processo que você vai usar a sua imaginação. E você vai lembrar pequenos detalhes, pequenas informações. E você vai ficar passando por aquele ambiente. Claro, você está indo com o Dersal. Você antes pode ir no local, perceber detalhes, olhar, até ver quanto espaço tem daqui e ali e fazer o processo. Você vai fazer o processo e procurar detalhes e sentir como você estivesse ali. E quando você se sentir ali, eu estou ali, o que você vai fazer? Você vai começar a ampliar os seus sentidos. Você percebe alguma coisa? Tem alguém aqui além de mim? Tem alguma coisa diferente? Tem uma recordação? Você consegue fazer alguma leitura energética de um quadro, ou de um vaso, ou de um livro daquele ambiente? O que aquilo pode reverberar? Que informação aquilo pode trazer? Então, é sempre um processo de um olhar de pesquisador. E depois, anote. Porque se você não anotar, mais uma vez, eu lhe digo, se você não tem hábito, se você não é detalhista, você vai esquecer em seguida. Acabou de ter experiência, anote. Se achar que está difícil anotar, já deixa o seu celular no modo de gravação, aperta o botão e relata. Não precisa nem abrir o olho direito. Relata. Aconteceu isso, isso, isso. Eu percebi aquilo, aquilo e aquilo outro. E vai tirar a prova. Vai ver se realmente bate com as suas parapercepções. A outra técnica que, ao meu ver, é a mais interessante de todas, é a técnica da saturação mental. Essa técnica, ela é fantástica, mas ela requer um esforço maior da nossa parte, porque ela requer que você tenha habilidade de estudar, ser curioso, ser despojado,
ser audacioso, ser disciplinado. Por quê? Quando você pega algo para estudar, projeção da consciência, experiência fora do corpo, há muitos relatos. O professor Valdo tem um livro, Projeções da Consciência, ele é fantástico. Ele tem 60 projeções que ele teve no período de quase um ano. Todas as projeções que ele teve, ele anotou e ele falou todos os aspectos e explicou por que aquilo era uma projeção. Quando eu li aquilo ali, aquilo foi me ampliando de tal forma, porque para mim era tudo sonho. E muitas vezes não são sonhos, são acontecimentos extrafísicos que a gente interpreta como sonho, mas não são. Elas têm um fundo de realidade que tem a ver com o meu processo naquele momento. Ou seja, um processo de autoassistência, de autoconhecimento ou de ajuda ao próximo, de ajuda, de autoajuda, né, de autoconhecimento. Já passei por várias provas. Primeiro vai para uma sala de aula, você aprende alguma coisa, depois você tem um psicodrama, onde você passa por aquela situação. E naquela situação você aprende um monte. Questão de assistência. Eu tenho uma projeção recorrente com uma pessoa que já passou pela morte biológica e ele foi um ex-patrão meu. E eu sempre estou com ele no ambiente que eu trabalhava, mas sempre naquele processo meio de sofrimento, não que na época ele sofria, porque ele tinha uma vida bem estável, mas agora, no extrafísico, parece que ele está apegado ainda àquela situação de 20 anos atrás. Tem a empresa, as coisas não funcionam, as coisas tentam ir e eles estão e ali e ele vai lutando, vai fazendo as coisas e eu estou ali tentando ajudar, não recebo, aí eu dou um feedback, aí não volta e é aquele negócio, é recorrente, quase no mesmo ambiente, quase a mesma situação, quase a mesma história. E eu estou há anos tentando despertar ele, não estou conseguindo. Entendeu? Então, assim, eu não sei qual a relação que eu tenho com ele, não sei, mas é um fato. Essa noite mesmo, eu lembrei que eu tive com ele na mesma situação, na mesma empresa, trabalhando, e tinha funcionários antigos e tal. E assim, é para a gente fazer autopesquisa. Qual a relação que eu tenho com esse homem? Quem é esse cara na minha vida? Que ficou pouco tempo comigo? 2, 3 anos? 4? E por que essa relação foi tão forte? Que ainda está continuando depois da morte dele? Eu não sei. Mas um dia vai ser revelado. Esse é um ponto. Então, a saturação mental, você vai estudar, você vai conversar com pessoas sobre projeção, sobre fenômenos projetivos, e depois ler muito sobre isso, ver casos sobre isso. Quando você estiver feito a prática, o decúbito dorsal, limpado o ambiente, feito um movimento mental, e aí você já está saturado com a sua mente desse processo de experiência fora do corpo, uma vez projetado, esquece tudo. Esquece tudo que você estudou e só vivencia. Vivencia e parte para o seu processo de anotações e de interpretação daquilo que está acontecendo. Essas são as 3 técnicas que vai te ajudar muito. Mas tem um detalhe nessas técnicas.
Um detalhe simples, pequeno, você precisa anotar. Você precisa fazer várias vezes. E veja bem, quando eu falo várias vezes, não é 1, 2, 3, 4 vezes. É 10 vezes. A mesma técnica. Em um horário. Nesse horário não está dando certo, faz em outro horário. Faz 10 vezes, por exemplo, na parte da noite. 3 horas da manhã, que é a hora boa para você ter uma boa projeção, uma rememoração. Ou a parte da tarde, você faz 10 na parte da tarde e anota. Aí você vai vendo. Olha, é diferente quando eu faço uma técnica de madrugada e quando eu faço uma técnica de noite. É diferente quando eu faço a técnica no inverno e quando eu faço no verão. O resultado é diferente. E aí você vai começando a ampliar o seu entendimento, seu autoconhecimento sobre você mesmo e o seu modo de funcionamento. Há épocas na minha vida onde que eu tenho muitas projeções assistenciais. Em outras épocas, eu tenho um recesso projetivo. Lembro de nada. Em outras épocas, eu lembro que eu estou em sala de aula estudando. Mas são momentos diferentes, épocas diferentes, estágios, verão, inverno, primavera, outono, diferentes, estágios climáticos diferentes. E isso interfere no meu estado emocional, interfere nas minhas relações. Então a gente tem que compreender como a gente funciona. E as projeções da consciência, as experiências fora do corpo, elas nos ajudam a ter esse grau de discernimento sobre a gente. Agora vamos chegar à parte interessante do nosso curso, que seria o autoconhecimento e autocura. Como que as experiências fora do corpo podem nos ajudar nesse processo? Autocura. Quando você está tendo uma experiência extrafísica, lúcida, com domínio energético, com uma boa capacidade de discernimento, de interação com os ambientes, é óbvio que sem a influência do corpo físico vai te ajudar muito, porque o nosso grande problema, o nosso osso, as nossas dores, elas não estão no corpo físico. Claro, se você está com um corpo doente, claro que você vai estar com dor. Mas as dores emocionais muitas vezes são mais cruéis. E quando se fala de dor emocional, a gente está falando de psicossoma. Essas angústias que traz dentro da gente, essas angústias que você não sabe de onde vem, pode ser de vidas passadas? Pode. Pode ser de um ataque de assediadores? Pode. Pode ser influência do que você está assistindo na televisão, do que você está fazendo na sua vida e que está tendo conflito com você mesmo? Pode. Por que você está se machucando tanto? Olha as perguntas. Por que você está se martirizando tanto? Isso não é para mim. E por que você está fazendo? Qual é a necessidade dessa aprovação para pessoas que nem gostam de você? Que não está nem para você? Te causando dor, te causando angústia, te causando depressão, te causando mal-estar. E isso reverbera onde? No corpo físico. Porque a pessoa não entendendo o processo, que pode ser um processo emocional, que afeta o corpo energético. O corpo energético é o corpo que vitaliza o seu corpo físico. Seu corpo energético estando doente, ele vai vitalizar de forma errada o seu corpo físico, descompensando, desestabilizando, causando
dores, problemas cardíacos, problemas de fala na tireoide, problemas de dores de cabeça. Aí vai no médico, você não tem nada, mas a dor está ali. A audição está piorando, vai fazer uma investigação, você não tem nada no ouvido. O que você não está ouvindo, emocionalmente falando, energeticamente falando? O que isso está impedindo que entre informação no seu ouvido para que você entenda? E quando você, através desse autoconhecimento, começa a ter todas essas informações, você é o protagonista da sua cura. Você, de forma independente, vai começar a se estabilizar, não só emocionalmente, mas mentalmente e energeticamente. E, consequentemente, vai melhorar o seu corpo físico. Consequentemente, porque nós não temos só esse corpo físico. Nós temos um conjunto de veículos que eles estão interligados e um influenciando o outro. Entendendo isso é a chave da homeostase, do bem-estar que você precisa. Outro ponto, a nossa expansão da consciência. Quando você começa a interagir com os mentores, você começa a ter acariações com antigos desafetos de outras vidas e, de forma consciente, esclarecer que aquilo que ficou no passado, você está reciclando e cabe a esse seu antigo amigo fazer o mesmo, procurar uma nova oportunidade nessa vida para esquecer o passado e prosseguir. Por mais dolorido que isso seja, o que passou, passou. Já passou 100, 200, 300 anos e o que passou, passou. Por mais dolorido que seja, que essa situação ela pode ser um catalisador para uma evolução maior. Então, esse processo que nós temos dessas autoacariações, desse entendimento do que fez eu tropeçar na vida passada, o que está fazendo eu tropeçar nessa vida, e eu ter a lucidez necessária para chegar no futuro, na próxima vida, já com uma meta, com um propósito, com um objetivo mais definido, vai melhorar muito. Pode evitar que eu tropece. Pode ser que eu tropece? Pode ser, mas isso faz parte da nossa caminhada. E dentro desse sistema, mecanismo interassistencial de ajuda mútua, eu me ajudo ajudando o outro. Ajudando o outro, eu estou me ajudando. Esse processo de interassistencialidade é a base da nossa evolução. No passado, fizemos muitas coisas ruins. Participamos de guerras, de conchavos, de atitudes imorais, amorais, antiéticas. Prejudicamos muita gente. E quando a gente pensa nisso, a gente vai entender que há uma necessidade de retratação. Eu preciso ajudar aquela pessoa que, por minha atitude, ela está no umbral, sofrendo, com raiva, com ódio, ou até me perseguindo. Com toda a razão, porque eu fiz muito mal. Agora, eu vou fazer o mal ajudando essa pessoa a sair dessa situação. Não é deixando para lá. Eu não sujei? Agora eu tenho que limpar. E quando a gente tem essa visão, é muito lindo. Muito lindo.
E essa visão eu estou aplicando na minha vida, assim, de forma, assim, fantástica. Por exemplo, eu acabei de comer, sujei o prato. Imediatamente, eu limpo o prato. A cozinha parou de ficar suja. Então, isso aí você pode levar para a sua vida. Você sujou, limpa. Você vai ver o ganho que você vai ter de estar num ambiente limpo, organizado, num ambiente, quando eu falo limpo, não é somente físico, não, é um ambiente interno. Você vai estar em paz com você, se sentindo limpo e fazendo o necessário para manter as coisas organizadas. Quando você olha para o quarto do seu filho, adolescente, que está tudo bagunçado, está tudo ruim, aquilo ali é o reflexo do que ele tem dentro dele. Essa desorganização, essa falta de compromisso, essa falta de, de tudo, de visão. E quando você começa a amadurecer, você fala assim, já não precisa disso. Pega a meia, dobra e guarda. Pega o sapato, põe no cantinho. Acabou de acordar, dobra a roupa e põe no cantinho. É coisas básicas. Isso nós chamamos de reciclagem. Nós vamos reciclando o nosso ambiente e essa organização do ambiente vai reverberando dentro da gente. Porque dentro da gente está sendo reverberado essa organização que está sendo posto para fora. Então há um processo, há sempre um processo de melhora, de evolução. Mas dá trabalho? Dá trabalho. E se te falaram que é fácil, mentiram para você, porque não é. Requer esforço, requer trabalho, requer organização. Então, para concluir esse mini curso de experiência fora do corpo, nós precisamos entender e fixar na nossa mente que a projeção astral consciente e eficiente, ela requer disciplina, requer organização, requer anotações. E para isso, nós temos uma ferramenta que você vai encontrar lá no consciencialivre.com.br, que é o app do EV. Esse app do EV, ele vai te dar um parâmetro para você fazer tipo uma gamificação, um acompanhamento diário, mensal, anual, sobre o seu desenvolvimento do estado vibracional. Você pode começar fazendo um EV por dia, dá 30 EVs por mês, e ver como que está o resultado. Tá, foi fraco, foi médio, eu fui crescendo nesse 1 EV por dia. No outro mês, você pula para 2 EVs por dia. E vê o seu andamento. Vê como que ficou. No terceiro mês, você faz 3 EVs por dia. E acompanha. Nesse acompanhamento, você vai ter uma tabela. Você pode criar uma tabela, um gráfico, para ver o seu desenvolvimento. E dentro desse desenvolvimento, você vai se pesquisando, vai vendo o seu processo de determinação, de vontade. Porque o estado vibracional é uma ferramenta que vai te impulsionar você ter vontade, crescimento na vida. Dentro do app do EV, também tem uma aba lá, colocar ali os seus relatos projetivos. Aquilo que você acha relevante, você pega e coloca lá. Fica registrado. Depois você pode salvar
em PDF. E se brincar, se você for esperto, daqui um ano, você tem material para fazer um livro, porque está tudo registrado, é só você organizar. Vai estar organizado o tempo, o dia, a técnica que você fez, que não fez técnica, as suas considerações, tudo. Você vai ter um livro depois de um ano, com os seus relatos projetivos. Olha que maravilhoso, tudo em PDF. O máximo que você pode fazer é dar uma editada, uma reorganizada, colocar uma imagem. Dá trabalho? Dá. Mas você vai estar com o livro na mão. Certo? Então, essa aí é a conclusão que a gente tira das experiências fora do corpo. Organização, disciplina e registro. É muito importante a gente pensar sobre isso. E lembre-se, a projeção astral consciente não é fuga da realidade. É a expansão da realidade. Quando você entra nesse universo, você expande a sua realidade para o campo energético, para o campo das emoções e para o campo da mente, do além, do aqui e do agora. Então, esse foi o mini curso. Agradeço você ter ficado até aqui, até esse momento. Que esse curso tenha te enriquecido de alguma forma. E aguarde que em breve nós estaremos lançando o curso Experiência Fora do Corpo nível 1 e temos também a Terapia do Voo Livre. Esse projeto está programado para maio, junho ser lançado. Tá? Então acompanhe a gente. A Terapia do Voo Livre nós vamos fazer workshops e vamos ter aulas, cursos presenciais. Tá? Mas aí é uma outra história. Na época a gente conversa direitinho, eu explico direitinho como que vai ser, certo? Tá ficando top. Nesse curso, a Terapia do Voo Livre, nós vamos trabalhar as dores emocionais. Cada curso vai trabalhar uma dor diferente, que seja ansiedade, que seja depressão, que seja qualquer dor que você tenha passado. Nós vamos ter os tópicos e presencialmente nós vamos ter técnicas, colchonete, estudos. É uma terapia grupal. É a terapia do voo livre. E se você gostou, se esse conteúdo pode ajudar alguém, como te ajudou, compartilha, comenta aqui, vê o que eu posso ajudar. E se não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo evento. Até lá!